Graças a Deus que podemos estar mais uma vez na casa do nosso Deus, de engrandecer o seu santo nome por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, a sua graça é maravilhosa sobre as nossas vidas. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a irmã Márcia. A irmã Márcia agora está casada, né, Márcia? De manhã eu brinquei com a irmã Márcia o seguinte: irmã Márcia, agora a irmã vai se enforcar. Eu não, é divino. Deus abençoe a irmã Márcia, né? Essa realização da vida de Deus, abençoe o irmão divino, Deus abençoe a família da Márcia, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida do divino. Graças a Deus. Irmãos, nós hoje vamos terminar a segunda epístola do apóstolo Pedro, assim concluímos então a primeira e a segunda carta do apóstolo São Pedro. Então nós vamos abrir no capítulo 3, concluindo, e nós desde já agradecemos a Deus pela grande oportunidade que Ele nos concedeu de nós podermos estudar e aprender nessas duas cartas tão importantes do Novo Testamento, que são as cartas que se chamam pelos teólogos cartas joaninas, né, ou petrinas. São as duas cartas do apóstolo Pedro, grandes ensinamentos para os dias de hoje. Por isso nós louvamos ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele fez nesses dias, nesses meses que nós passamos ouvindo a palavra de Deus nas cartas do apóstolo Pedro. Hoje então vamos abrir capítulo de número 3, encerrando a sessão nas cartas de Pedro. Capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada,
Falando disso, como em todas as suas cartas, as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós somos gratos a Ti nesta noite mais uma vez, por esse dia tão maravilhoso, e de podermos estar na Sua casa para ouvir a Sua voz, para Te adorar diante da Sua beleza e diante da Sua glória e majestade. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por estarmos encerrando esta sessão de mensagens expositivas na primeira e segunda carta do apóstolo Pedro, o Teu servo. Nós Te louvamos pela Sua palavra, pelas Escrituras. Nós Te louvamos, ó Deus, porque essas palavras é que têm alimentado a nossa vida, é ela que tem sustentado a nossa vida espiritual, a nossa vida e a nossa posição diante de Ti. É ela que forma o nosso caráter, dá-nos o entendimento, dá-nos luz, ó Deus, para Te conhecermos. Portanto, Pai Santo, hoje estaremos encerrando estas sessões. Peço, meu Pai, que a graça do Senhor esteja mais uma vez sobre mim, sobre nós, que o Espírito do Senhor venha nos alimentar com a palavra, com a verdade, com a Tua justiça, com o Teu poder, com a Tua presença, com a Sua glória, com o Teu Espírito Santo maravilhoso. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em tudo nas nossas vidas, que saiamos daqui mais santos e mais justos para glorificar o Teu nome neste mundo de trevas, neste mundo mau, neste mundo perverso. Assim entregamos tudo nas Suas mãos, ó Deus, e queremos Te agradecer no nome de Jesus. Amém. A segunda vinda de Cristo, um fato inegável. No capítulo 2, o apóstolo, irmãos, ele tratou da conduta. O capítulo 2 que nós concluímos quarta-feira passada, o apóstolo Pedro, ele tratou da conduta e do caráter dos apóstatas, ou seja, dos falsos mestres, e agora ele vai tratar dos ensinos desses falsos mestres no capítulo 3 para encerrar a sessão de tudo que ele escreveu na sua primeira e na sua segunda carta que ele escreveu aos seus leitores. Eles questionavam, esses falsos mestres, esses apóstatas, eles questionavam o que? No capítulo 3, eles negavam a vinda de Cristo em glória, eles zombavam da ideia de que o Senhor voltaria e julgaria o mundo, estabelecendo um reino glorioso. Isso para eles era questionável, eles não conseguiam entender, mesmo sendo mestres, ainda que eram, obviamente, falsos mestres, não tinham luz da palavra de Deus, não tinham conhecimento. Por esta razão, eles negavam, eles não conseguiam entender que aquele Jesus que tinha morrido na cruz, tinha sido crucificado, voltaria agora para salvar o seu povo, para levar o seu povo e implantar um reino na terra diante deste mundo pecaminoso. Então eles não conseguiam entender essa visão sobre a vinda de Jesus. Assim é necessário, como foi nos dias de Pedro, irmãos, entendermos também a verdade de Deus nos dias de hoje, pois nós estamos cercados de escarnecedores. Vocês duvidam, irmãos, que haja pastores, líderes, mestres que hoje não conseguem entender sobre a vinda de Jesus? Obviamente que não. Nós podemos ver nas mensagens que não se fala mais sobre a vinda de Jesus, não se fala mais sobre arrebatamento, raramente podemos ver esses tipos de mensagem. Bem, teólogos modernos, mestres, pregadores que recusam levar a Bíblia a sério na questão da volta de Jesus estão correndo sérios perigos diante de Deus.
Pedro exortou os seus leitores para que estes não sejam enganados pelos falsos ensinos vindo de homens imorais, que isso possa servir de exemplo para nós, que nós possamos entender de onde vem os verdadeiros ensinos, a verdadeira doutrina, aquela palavra que realmente vai nos conduzir a uma vida de piedade, de santidade, que nós possamos andar na verdade para nós alcançarmos a salvação eterna. Então nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 7, Pedro refutando os escarnecedores, do versículo 1 ao versículo 7. Pedro mostra uma perspectiva bíblica sobre os escarnecedores que tentam criar dúvidas na igreja. Então Pedro agora ele vai mostrar uma perspectiva, ele abre um leque desses falsos ensinos. No capítulo 2, como eu disse, ele mostra as ações e as atitudes desses falsos mestres, e no capítulo 3 agora ele vai mostrar as mensagens dos falsos mestres, como que ele vai querer colocar dúvidas sobre a vinda do Senhor para a igreja. Vejamos então no versículo 1, o que Pedro então ele inicia, ele diz o seguinte: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Esta é a segunda carta que Pedro escreve aos irmãos dispersos. Isso está muito claro, porque nós vimos a primeira e aqui agora nós entendemos que é a segunda carta. E estes irmãos, eles estão dispersos, como nós já falamos isso várias vezes, e Pedro agora os exorta para que eles estejam bem atentos. E tanto que Pedro diz o seguinte, irmãos: ambas as quais, ou seja, ambas as cartas, tanto na primeira quanto na segunda, eu estou despertando vocês. Ele fala com ânimo sincero, ou seja, o coração verdadeiro, com sinceridade, que vocês estão com ânimo, com verdade para servir o Senhor. Eu espero que essas cartas despertem em vocês um ânimo sincero. Ele acreditava, irmãos, então, interessante que Pedro ele acreditava na repetição dos ensinos. Isso é muito interessante. Pedro, veja bem no versículo 1, ele diz o seguinte: escrevo-vos agora a segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. E Pedro então, ele torna a escrever falando os mesmos assuntos, ou seja, para que eles pudessem vigiar com os falsos mestres, com os falsos ensinos que esses mestres estavam colocando dentro da igreja. Interessante, irmãos, que a repetição do ensino é muito importante. Às vezes a crente fala bem assim: irmão, vai na igreja, fica repetindo a mesma coisa, falando as mesmas coisas. Se falar as mesmas coisas, sendo isso, essas mesmas coisas, sendo a doutrina de Deus, sendo a palavra do Senhor, que ela seja repetida aos nossos ouvidos. Lembram quando Jesus ele vai explicar, irmãos? Jesus diz o seguinte: em verdade eu vos digo. Veja que Jesus ele dá ênfase no seu ensino. Ele repete, ele fala: em verdade é uma característica dos judeus. Eles usavam, e Jesus usava também essas mesmas expressões para que pudesse fixar aquilo que estava sendo falado. Então, veja que Paulo também fala aos Filipenses no capítulo 3, no versículo 1, ele fala o seguinte: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Então, a repetição do ensino é muito importante. Os irmãos perceberam que quando o irmão Eliel, ele leu o capítulo 2, pelo menos eu no caso, para cada pregação dessa, eu leio 10, 15 vezes o capítulo, E agora ele lendo aqui, mais uma vez aqui o capítulo 2, como que já me remeteu aquilo que às vezes até eu mesmo tinha esquecido, na quarta-feira passada, e principalmente quando ele fala ali, do cão que vomita, vômita, essa frase é difícil esquecer isso aqui, Então você acaba levando, você volta a relembrar o que foi falado no capítulo 2. Então a mensagem de Deus, irmãos, ela sendo repetitiva, quando ela é a doutrina da palavra de Deus, ela faz bem, ela nos ajuda a ter um entendimento correto na nossa mente, que é isso que nós precisamos, irmãos, porque não adianta nós ficarmos ouvindo todas as quarta-feiras, todos os domingos, se nós não recebermos a palavra enxertada no coração e nós não a colocarmos em prática, ela não tem efeito nenhum. As doutrinas de Deus, a mensagem de Deus, ela só tem efeito nas nossas vidas quando nós a recebemos e quando nós a colocamos em prática.
Nós vamos sair daqui hoje depois da igreja, depois do culto, e nós vamos colocar em prática tudo o que nós ouvimos aqui. É por isso que nós viemos, é por isso que nós vamos à igreja, para ouvir a palavra, para que nós possamos entendê-la, compreendê-la, recebê-la, e ela precisa ser falada de tal maneira que nós entendamos, para que nós possamos recebê-la e colocá-la em prática. Então Pedro agora ele refuta esses escarnecedores, e então ele fala, Pedro tem ânimo para falar para os irmãos a mesma coisa, ele repete isso. Vejamos então no versículo 2, que ele lembra que isso já tinha sido predito, já tinha sido pregado. Veja o versículo 2, ele diz o seguinte: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Vejamos, irmãos, que Pedro lembra, olha, isso os profetas já falaram. O que os profetas já falaram? O que os profetas já falaram? Ele está falando aqui dos profetas que são fiéis, dos profetas que realmente profetizaram em nome de Deus, dos profetas daqueles que falaram como boca de Deus. Então ele diz aqui, olha, para que lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Primeiro os profetas já haviam falado de quê? Desses falsos mestres que infiltraria. Eles falaram contra os falsos profetas, e ele diz aqui no versículo, na parte B, que primeiramente foram ditos pelos santos profetas. Ele fala, e do nosso mandamento, nosso quem? Os apóstolos. Ele está se referindo a Pedro, a Paulo, a Tiago. Ele fala, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, que também alertaram contra esses falsos mestres. A igreja já tinha mais apóstolo Jesus já tinha ido assunto ao céu, já tinha em torno de quase 70 anos que Jesus já tinha ido assunto ao céu. Então os apóstolos já tinham feito uma raça, já pregando o evangelho nesses lugares, e sempre doutrinando e sempre falando, e eles alertaram então contra esses falsos mestres. Então Pedro exorta para ele, olha, lembra que essas palavras já foram ditas para vocês. Vocês têm que estar bem atentos disso que eu estou repetindo agora para vocês ficarem bem atentos, para vocês não caírem em tentação. Essa é a ideia de Pedro, né? Então eles já haviam sido transmitido essa mesma mensagem. No versículo 3 do versículo 4, Pedro diz o seguinte, dizendo o que no versículo, isso mesmo, no versículo 3 no versículo 4, o que é que eles falaram dessas mesmas palavras? Aí ele diz o seguinte, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Vejam que os falsos profetas falaram isso, os santos profetas falaram isso, e os apóstolos também falaram isso, que o quê? Que nos últimos dias viriam escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, com as suas próprias imoralidades. Eles são imorais, são pessoas totalmente depravadas, alienadas, distanciadas de Deus. Eles não têm pudor, eles não têm compaixão, eles não querem saber de nada. Dizendo, agora o problema é o seguinte, aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então vejam, irmãos, que esses escarnecedores, nos últimos dias, eles viriam que zombando, eles viriam em suas paixões pecaminosas, eles vêm com zombaria, criticando o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina. E para que tanta ortodoxia? Para que tanta doutrina na igreja que quase não se aplicam mais nos dias de hoje? Então Pedro diz o seguinte aqui, olha, sabendo que nos últimos dias virão escarnecedores. Será que nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos? E Pedro falou isso aqui quando ele profetiza, quando Pedro profetiza isso aqui, ele está se referindo ao que os profetas falaram, que estava incluindo nos dias dele, e agora ele remete também, nós pegamos essa palavra aqui e aplicamos para os nossos dias de hoje. Então ele está dizendo aqui, que nos últimos dias virão escarnecedores, segundo as suas próprias concupiscências. Alguém tem dúvida disso aqui, irmãos? Alguém pensa contrário? Será que Pedro está mentindo? Será que as escrituras aqui é uma invencionice? Ou isso aqui é uma verdade que exige escarnecedores?
Mas como que esses escarnecedores dizem? Será que eles dizem publicamente? Olha, eu vou dizer aqui no YouTube, eu vou dizer aqui nas redes sociais, esse Jesus não está voltando não. Será que eles fazem isso? Não. A forma de ensino, a maneira como eles doutrinam, a maneira como eles explicam, eles negam a vinda de Jesus, porque eles ocultam essa doutrina preciosa que é a vinda de Jesus Cristo. Então eles escarnecem. Mas qual é o motivo qual é o argumento que eles aplicam? O argumento é o seguinte: eles duvidam primeiro dessa promessa bíblica, da segunda vinda de Cristo, e esse é o argumento no versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Eles dizem: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas estão do mesmo jeito, não mudou nada. Por quanto tempo, irmãos, que você ouça falar da vinda de Jesus e Jesus não veio? Mais de 20, 30 anos Jesus não voltou. Por quanto tempo você tem ouvido falar que Jesus vai voltar e Jesus não volta? Esses são os tipos de escarnecedores da palavra de Deus. Eles não conseguem entender isso aqui. Então onde está a promessa da sua vinda? Só tem um porém, irmãos: Jesus não vai voltar porque o avô dele disse, porque o nosso bisavô falou, ou porque vovó disse. Não, Jesus vai voltar porque Ele disse que voltaria, porque Ele disse que voltaria para buscar o seu povo, porque Jesus disse que vai vir buscar um povo seu zeloso, especial, santo, um povo de boas obras, um povo santo, um povo que é separado deste mundo. Jesus prometeu, Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vós mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. E esta é a nossa grande segurança, é a nossa grande confiança. Esse é o marco do Evangelho, irmãos. Saber que nós não temos prazer neste mundo, que nós não temos mais parte dessa vida e estamos esperando o nosso amado Salvador. Mas este é o argumento: tudo permanece como está desde a criação. Ora, o próprio Cristo disse isso, irmãos. O que Jesus falou? Igual foi nos dias de Noé, assim será o quê? A vinda do Filho do Homem. O que é que eles faziam na vida da época de Noé? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Não é isso que todo mundo faz? Todo mundo não está tendo uma vida normal, casando, bebendo, trabalhando, correndo, e nós não devemos ter uma vida comum, e nós não devemos estudar, não devemos trabalhar. É comum fazer isso, mas nós devemos fazer tudo isso: trabalhar, estudar, comer, casar, fazer as nossas coisas, mas em vida santa, em vida justa, diante de Deus, aguardando a gloriosa vinda de Jesus. Por isso que o tema da exposição bíblica que eu coloquei, irmãos, de primeira e a segunda carta de Pedro bendita esperança, maravilhosa esperança. A maravilhosa esperança. Qual é a maravilhosa esperança? O retorno de Cristo em glória. Então, esse era o problema que Pedro então refuta esses falsos mestres. Vejamos agora o versículo 5 e o versículo de número 6. O que Pedro diz sobre eles? Versículo 5: eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. O que mais nos chama a atenção nesses versículos 5 principalmente, é que eles fazem isso, olha, irmãos, voluntariamente. Eles fazem isso de propósito, eles fazem por livre e espontânea vontade. Isso que Pedro está dizendo. Veja bem como o texto é claro: eles voluntariamente ignoram, ou seja, o conhecimento está aqui, o entendimento está aqui, as coisas estão dizendo que Jesus vai voltar, mas eles são ignorantes. Eles querem ser ignorantes, eles querem fechar os olhos. Por que eles querem fechar os olhos perante isso? Porque é muito mais fácil embromar a igreja, embromar os irmãos, enrolar todo mundo, dizer que está fazendo a obra de Deus, não quer fixar realmente na doutrina do Senhor,
pregação porque tem medo de perder, querem ganhar em cima disso por causa das avarezas, que nós falamos isso no capítulo 2 e no capítulo 1, e nos 5 capítulos da primeira epístola de Pedro. Eles são avarentos, malditos, e eles escondem a doutrina, escondem a palavra do Senhor para ganhar dinheiro com as suas falsos ensinos e falsas pregações. Essa é a intenção deles. Então eles fazem o quê? Ignoram. Preciso, sabe? Eu vou fazer vista grossa. Prego, mas isso aqui eu não prego. Vou falar sobre isso aqui, mas é muito fácil. É muito fácil, é fácil de enganar. Então, irmãos, nós precisamos ter entendimento dessas coisas. Eles são ignorantes, eles fazem voluntariamente, ou fazem o quê? De propósito. Eles não têm interesse que o povo aprenda de forma consciente, intencional, o fato de que Deus criou os céus e a terra com a palavra que sai da sua boca. Isso que é interessante, eles negam sabendo disso, porque no versículo 6, no versículo diz o seguinte: 5: já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio das águas subsiste. 6: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Veja, irmãos, que pela palavra de Deus, saiu da boca de Deus: haja céus, haja terra, haja luminar maior, haja luminar menor, haja as estrelas, os animais da água, do mar, os animais da terra, os animais do céu. Pela palavra de Deus, Deus criou todas as coisas. É isso que Pedro está dizendo. É Deus quem fez, é Deus quem criou. Então ele diz no versículo 6 que a terra foi tirada da água, e no meio da água a terra subsiste. Quando você volta lá para Gênesis no capítulo 1, você vai ver o seguinte: havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus ele pairava sobre a face do abismo, e disse Deus que haja luz, e ali Deus começa então a formalizar, Deus começa a dar vida, a criar todas as coisas com a palavra bara, do hebraico bara, criação do nada. Deus faz do nada todas as coisas, Deus criou todas as coisas. Ele tira do meio da terra, do meio da água, ele tira a terra e faz a terra a porção seca, através da sua boca, da sua palavra, através de Jesus Cristo, a palavra viva. Isso que Pedro está ensinando, e eles são tolos, eles não querem enxergar. Agora veja bem uma coisa, que vem uma condenação para eles. Veja o versículo de número 7, mas diz: mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra. Que mesma palavra? Pela mesma palavra que Deus criou, que Deus fez, que Deus tirou a terra da água e subsiste, pela mesma palavra, versículo 7, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ora, irmãos, isso tem que ter sensatez, precisa simplesmente de ser sensato para compreender as coisas de Deus. Se nós cremos que Deus criou todas as coisas pela palavra que saiu da sua boca, e Ele diz também que vai destruir essa mesma terra também com a palavra que vai sair da sua boca. É isso que Pedro está aqui afirmando. Então, como no passado Ele interveio na natureza, Deus agiu na natureza, pela mesma palavra Ele fala a mesma coisa. Então, irmãos, o que Pedro está dizendo? O acerto de contas está chegando, os dias estão se aproximando, sabe? Esses escarnecedores, o lugar deles está reservado. A história, irmãos, não durará para sempre, vai ter um fim. Esse mundo vai ter um fim, é Deus que determinou isso, e Pedro afirma isso no versículo 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra que criou, se reserva como tesouro, um tesouro guardado, se guarda essa terra para o fogo, se guarda essa terra para o juízo, e também da perdição dos homens ímpios. Ou seja, vocês são ímpios, vocês são mestres hipócritas, fingidos, vocês também vão parar esse fogo junto com a terra, com os céus, com tudo que Deus criou. Pedro então dá uma grande exortação para esses falsos mestres, ensinando os irmãos da igreja para vigiar com eles. Vejamos então, irmãos, que a partir do versículo 8 ao versículo 13,
Nós vamos ver então como Pedro explica a visão correta sobre a segunda vinda de Cristo. E Pedro vai explicar isso do versículo 8 ao versículo 13. Porque, irmãos, ele mostra aqui que é um tempo do Senhor. E o tempo do Senhor é diferente do homem, né? Deus não é lento em agir, mas Deus é paciente. É isso que determina a volta de Jesus. A volta de Jesus, irmãos, está relacionada à paciência de Deus. É isso que é importante, é isso que é interessante. Então vejamos o versículo 8 e o versículo 9. Ele diz: mas amados, não ignoreis uma coisa. Primeiro ele chama os mestres de ignorante, agora ele fala para os cristãos. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Vejamos, irmãos, que Pedro fala: vocês não devem ser ignorantes como os falsos mestres, de maneira alguma. Por quê? Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. Se o Senhor está demorando, é por causa da sua paciência. Nós precisamos entender o tempo de Deus, irmãos, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus, nós sabemos muito bem que Ele é atemporal, foge do nosso tempo aqui. A gente não consegue explicar essas coisas. Então, o tempo de Deus, ele é o tempo kairos. O nosso tempo é cronos, né? De dia, mês, anos, né? Segundos, minutos. Esse é o nosso tempo cronológico. Mas o tempo de Deus é o tempo que está fora do nosso entendimento. Nós não conseguimos entender. Então, aquilo que nós achamos que está demorando, mas para Deus é um dia, para Deus não é nada. Precisamos compreender a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que o nosso tempo aqui nessa terra é muito curto, é muito pouco. As pessoas que são jovens, que são adolescentes, eles ainda pensam: vou viver um bom tempo, e fica com essa ilusão por causa deste mundo colorido. Mas quando você chega em uma certa idade, que você já passou por um certo período de tempo, você vê o quanto que o tempo passa rápido. E eles não conseguem compreender isso, ou vão compreender isso quando chegar em uma certa idade. Olha, o meu tempo passou, por causa do tipo do nosso tempo que estamos vivendo aqui. Então Pedro explica isso aqui: olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo, Ele é paciente. Deus está tendo paciência com a humanidade, com os homens, porque Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos venham a arrepender-se. Jesus, a vontade de Jesus, irmãos, é que todos os homens venham a arrepender-se. Essa é a vontade de Deus, que os homens se arrependam dos seus pecados. Por isso que se prega o Evangelho, por isso que precisa pregar a palavra de Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, Paulo escreveu que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Por isso que Deus é longânimo, por isso que Deus tem paciência, porque Ele quer que o seu pai se converta, Ele quer que a sua mãe se converta, Ele quer que o seu filho se converta, Ele quer que o seu marido se converta. Está dando tempo para eles se converterem, se eles vão ouvir a palavra, receber a palavra. É isso que é o tempo de Deus, a longanimidade de Deus. Por isso Paulo diz: Ele quer que todos sejam salvos, e essa é a vontade de Deus, mas os homens não querem se arrepender. Deus está dando esse tempo, Deus está dando essa paciência para com eles. E nós sabemos que longanimidade, irmãos, é um dos frutos do Espírito. E Deus, então, Ele tem a longanimidade. Por isso que Ele pede que nós recebemos também o fruto do Espírito. E a longanimidade de Deus é que faz o homem alcançar essa misericórdia de Deus. Porque se Deus quisesse, já poderia ter destruído todas as coisas. Mas então Ele é longânimo, Ele espera, ainda que alguém tenha essa promessa por tardia. E Ele explica então agora no versículo 10. Ele diz o seguinte: Ele fala que Ele quer que todos venham se arrepender, não devemos ignorar, Ele não retarda a sua promessa. Mas no versículo 10 ele diz: por quê? Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se
queimarão. Vejam, irmãos, que a grande revelação do apóstolo Pedro aqui, ele fala que o Senhor virá como ladrão de noite. O juízo de Deus, irmãos, não será adiado para sempre, ele se dará de maneira repentina. Deus tem, sem aviso, sem que os homens estejam avisados que ele virá, vai vir como ladrão de noite. Pedro, ele ouviu esse ensino da boca do próprio Cristo. Jesus disse em Mateus 24, 43, 44: mas considerai isto, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Aí Jesus fala: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então Jesus Cristo virá como ladrão de noite. Se você soubesse que o ladrão fosse adentrar na sua casa hoje, você não teria vindo aqui para a igreja. Nesse momento, se soubesse que o ladrão fosse entrar na sua casa, você ficaria em casa com a arma travando. Assim também será a vinda de Jesus. Ninguém está aguardando a vinda de Jesus. Ele virá como ladrão de noite. Jesus, ele usa uma metáfora, Pedro usa uma metáfora explicando sobre a vinda do Senhor, que ele vai vir como ladrão de noite. Aí ele diz o seguinte aqui: a vinda do Senhor vai acontecer alguns sinais, né? Os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aquilo que nós achamos que é mais importante nessa terra, aquilo que nós achamos que é mais precioso neste mundo, para Deus é lixo, para Deus não presta, para Deus não tem valor, para Deus não vale nada. Ele vai destruir tudo, todas as coisas mais preciosas para Deus nessa terra é a sua alma, é a sua vida, é a sua comunhão, é a sua intimidade, é a sua vida com Ele. Essa é a coisa mais importante para Deus, porque Ele vai destruir, Ele vai varrer tudo. Os elementos ardendo se desfarão, eles vão se fundir, tornar uma coisa só, e tudo será queimado, e Deus vai fazer um novo céus e uma nova terra, renovando essa terra a qual nós estamos aqui nela presente nos dias de hoje. Pedro então faz essa grande advertência, mostrando para os irmãos a vinda do Senhor. E nesse ponto que Pedro então fala que Deus vai destruir a terra, que Deus vai consumir todas as coisas, ele faz então uma aplicação no versículo de número 11. Bem, ele fala no versículo 11: havendo pois de perecer, ou seja, de destruir todas essas coisas vai acontecer, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade. Ora, irmãos, isso é bem claro o que Pedro está dizendo aqui, e esta é a única maneira de evitarmos o castigo que sobrevirá sobre os ímpios. Se nós sabemos que todas essas coisas vão ser destruídas, se tudo isso vai ser consumido, se tudo isso vai ser consumado, se tudo isso vai ser destruído, que tipo de pessoas nós devemos ser? Que tipo de pessoa que você é? Qual a forma que você serve a Deus? Você serve a Deus com integridade, com prazer, com ânimo, com alegria. Você tem prazer de estar aqui nas quarta-feira, tem prazer de trabalhar com as crianças, tem prazer de estar louvando, tem prazer de limpar as cadeiras, tem prazer de arrumar a igreja, tem prazer de estar aqui na EBD. Você serve a Deus com sinceridade, com integridade, tem prazer de, quando dobra o joelho, de buscar a Deus com verdade. É isso que é o mais importante, e essas coisas vão fazer nós sermos o quê? Isso vai ajudar nós no nosso caráter, vamos ser santos, vamos ser piedosos, nós vamos ser melhor nos nossos tratos com o nosso próximo, com as pessoas a qual nós convivemos. É isso que nós devemos ser, porque o mundo vai ser destruído, porque o mundo vai se acabar, mas nós não, nós seremos conservados. Que tipo de pessoa que você é? Que tipo de pessoa que você vive diante dessa sociedade? Você precisa ter um santo trato, você precisa ser piedoso, você precisa ser uma santa de Deus, um santo de Deus, um homem verdadeiro, um homem de caráter, um homem santo, um homem piedoso, que realmente ama a Deus, e que o mundo vê, esse que realmente é um homem de Deus. O mundo olha e fala: esta
E vejamos que em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, por isso o escritor dos Hebreus ele colocou: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque o mundo vai ser destruído, mas nós não estamos debaixo da maldição, nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Vejamos então no versículo 12 que ele continua exortando os irmãos: vocês devem ser pessoas que andem em santo trato e piedade. Aí ele fala: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, ele repete o que ele fala no versículo 10, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Vai se fundir mesmo? Vai acontecer tudo isso? Então vocês devem o quê? Aguardar, vocês devem se apressar com essas coisas. Interessante, né? Isso é no versículo de número 12. Essa palavra apressar, irmãos, é do grego espeudo, que significa colocar um esforço extra. O que você faz precisa esforçar mais um pouco. Então ele fala: apressando a vinda do Senhor, levando uma vida santa, nós podemos o que? Influenciar, irmãos, no tempo da volta do Senhor. Como que nós vamos influenciar na vida do Senhor? Como que nós vamos influenciar? Levando uma vida leviana? Levando uma vida mundanizada? Levando uma vida falsa? Dentro da igreja eu sou uma pessoa, lá fora da igreja eu sou outra pessoa? Não! Nós vamos influenciar este mundo levando uma vida santa, uma vida piedosa. E essa forma de eu viver, essa forma de você viver, nós vamos apressar a vida do Senhor. Nós vamos falar: Senhor venha, com as nossas atitudes, com a nossa vida de santidade, de pureza. O mundo verá: Jesus está voltando. E isso é apressar. E Pedro diz o seguinte: aguardando e apressando-vos, ou seja, esforça mais um pouco para a vinda do Senhor. Interessante a palavra de Deus, né, irmãos? É impressionante como a Bíblia fala conosco, como nós devemos ter uma vida totalmente diferenciada deste mundo. Deus já determinou esse dia, irmãos. Deus já determinou esse dia da vida do Senhor. Você pode falar: mas Deus já determinou esse dia? Sim, e já determinou, porque é uma doutrina, e esta é a vontade de Deus, é a conclusão da obra de Deus. Mas dentro da ótica humana, da visão humana, nós podemos sim fazer a diferença. Senão Deus não mandaria a gente ser santo, Deus não mandaria a gente nós orarmos, Deus não dava ordem para nós lermos a sua palavra, Deus não mandaria nós vigiarmos. Não havia necessidade disso. Se Ele manda nós fazermos todas essas coisas, é porque dentro da ótica humana nós podemos apressar, ajudar, desenvolver o reino de Deus. Por isso Jesus falou: ai de quem comete um escândalo, ai de quem comete um escândalo no reino de Deus. É melhor que quem comete um escândalo fazer o quê? Coloca uma mó, né? Amarre uma roda de moinho, bota uma corda nela e lança no pescoço e se lança no meio do mar, porque ele está escandalizando as obras de Deus. E isso em referência aos mestres, esses falsos mestres, era melhor que eles fizessem tal coisa: colocar uma roda de moinho no pescoço e lançar no meio das profundezas do mar, para nunca mais voltar, porque estão escandalizando as coisas de Deus. Vejamos então que no versículo 13 ele diz o seguinte, aguardando e apressando no versículo 12. Então no versículo 13 ele diz: mas nós, olha, interessante, irmãos, acompanhem, os irmãos têm ideia. Veja o versículo de número 13. Ele fala: mas nós, Pedro se inclui no meio, segundo a sua promessa, nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então a maldição não virá para os crentes. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Os cristãos, a igreja, ela não está aguardando os elementos que vai pegar fogo em nós, que vai destruir este mundo, que vai destruir. Não, nós estamos fora disso. Nós cristãos, Pedro diz, nós aguardamos novos céus e nova terra. Irmãos, essas são as grandes promessas de Deus para as nossas vidas. Como nós devemos ser fiéis às Escrituras, amar o Senhor.
e respeitá-lo. Então nós esperamos isso, essas promessas de Deus. É um novo céu, uma nova terra. E ele fala, onde habita a justiça, porque neste mundo é só mal, é injustiça para tudo quanto é lado. Mas novos céus e uma nova terra vai habitar a justiça. A justiça de quem? A justiça de Deus, a justiça de Jesus, a justiça do Espírito Santo. E nós vamos fazer parte, irmãos, deste reino de Deus, dessa glória de Deus nas nossas vidas. E isso é maravilhoso. Vamos partir para o versículo de número 14, versículo 18. Vamos ver que Pedro agora ele fala sobre vigilância para não sermos enganados. No versículo 14 e 18. Vejamos o versículo de número 14. Ele diz o seguinte: por isso, olha bem, depois que ele explica tudo isso, depois que ele fala tudo isso que nós já falamos, ele fala, por isso, vírgula, amados, aguardando estas coisas que nós estamos esperando, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais o quê? Achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Olha, irmãos, novamente Pedro exortando os cristãos, Pedro exortando os crentes aqui no versículo 14. Veja que ele chama esses irmãos de amados por 4 vezes. Ele chama eles de amados no versículo 1, no versículo 8, no versículo 14 e no versículo 17. Pedro tem um carinho especial para os irmãos. Veja que no versículo 1 e 2 ele diz o seguinte: amados, recordeis. No versículo 8 ele diz, amados, não deveis esquecer. No versículo 14 ele diz, amado, empenhais. E no versículo 18, amados, guardai-vos. Interessante como Pedro tem amor e carinho, exortação para com esses crentes, para que eles se mantenham firmes, seguros, confiantes nas palavras, que ele fala, pois por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejam achados imaculados, que quando ele voltar, não haja mácula em nossas roupas, não haja mácula nas nossas vestes, ou seja, a metáfora, né? Não haja mácula no nosso modo de viver, não haja imoralidade em nós. Quando ele voltar, você vai estar em pé diante do Filho de Deus. Quando ele voltar, você vai estar preparado para o encontro do Mestre. Lembra das noivas, as noivas prudentes e as noivas loucas, as que estavam preparadas e as que não estavam preparadas? Então nós devemos ser o que? Imaculados, sem mácula, as nossas vidas. A nossa vida tem que ter o que? Moralidade, espiritualidade, santidade, pureza. Nós precisamos aguardar o Senhor com pureza, com graça, se desligando desse mundo, irmãos. Não é ter prazer neste mundo, não. Olhar para o mundo, ficar desejando o mundo, querendo as coisas do mundo. Tem gente que está na igreja, mas fica querendo o mundo, quer compartilhar com as coisas do mundo. Sabe, isso é uma coisa horrível. Isso é uma coisa horrível. Parece que tem inveja do vizinho, tem inveja do que vê na rede social, vê essas pessoas mundanas, seminuas, peladas, fazendo um monte de coisas erradas, e tem inveja, porque parece que eles têm dinheiro, parece que são felizes, mas é um engano. Nós devemos ser imaculados, irrepreensíveis, santos, devemos ser perfeitos em Cristo, esperar Jesus com graça, com poder, com virtude. Quando ele vier, você está em pé, filho do homem, em pé diante do Filho do homem, justo, santificado pelo sangue, pela palavra de Deus. Não ter prazer no mundo, irmãos, ter nojo deste mundo. O verdadeiro crente tem nojo, não quer copiar este mundo, nem um pontinho não quer copiar. Ele pode fraquejar, ele pode errar, mas ele volta, retorna, mas está firme com Jesus. Manter uma vida santa, uma vida pura, para não sermos enganados. Então ele repete essa mesma exortação no versículo 11. Essa exortação de santo e levando uma vida de piedade, ele repete o que ele falou no versículo 11. Veja que Pedro está constantemente repetindo as mesmas palavras. Ele fala no versículo 14, na parte B, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E no versículo 11, da parte B, ele diz que pessoas nos convém serem santo trato e piedade. Então Pedro exorta constantemente, repreendendo esses irmãos, para que eles sejam vigilantes, sejam prudentes e esperem Jesus com vigilância. É isso que é importante para a nossa vida espiritual.
Então nós devemos ter essa vida imaculada. Vejamos agora então no versículo 15 e no versículo de número 16. 15. Aí ele fala, procurai, 14, procurai que sejam achados imaculados e irrepreensíveis em paz. 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Versículo 16, falando disto, olha só, Pedro fala e Paulo também fala, versículo 16, falando disto, como em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então ele mostra que agora, que eles distorcem o ensino do apóstolo Paulo. Paulo já havia ensinado, como eu disse aqui, irmãos, os apóstolos haviam ensinado, e o próprio Pedro agora fala que eles torcem o que Paulo escreveu, eles torcem. Vejamos que ele não está dizendo que o que Paulo escreveu, tudo que Paulo escreveu é errado, é difícil de entender, não. Ele fala, o que Paulo escreveu, há pontos difíceis de entender. Então todas as cartas paulinas, todas as cartas de Paulo, não são todas elas difíceis de entender, mas há pontos difíceis de entender, de compreender. E como eles não entendem, como eles são ignorantes, como eles não querem também se esforçar para entender, o que eles fazem? Eles torcem e dizem o seguinte: eu não entendo, eu não compreendo, então eu falo a minha interpretação. Eu vou falar do meu jeito, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, mas não daquilo que as Escrituras estão dizendo. Isso é muito sério, irmãos, isso é muito sério. Paulo, quando ele ensina sobre a volta de Jesus aos primeiros Tessalonicenses, Paulo ensinou sobre isso. Ele falou no versículo 1 do capítulo 2 do 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Paulo disse: não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, quando Paulo ensinou sobre a segunda vinda de Jesus aos Tessalonicenses, os falsos mestres já tinham ali deturpado a palavra de Paulo. E Paulo diz o seguinte: olha, não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem fique perturbado, quer por espírito, ele fala, quer por palavra e quer por carta, como se fosse nós que estivéssemos escrito, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo então exorta, e Pedro, ele fala que eles torcem a palavra de Deus, eles torcem as Escrituras. Ele diz aqui no versículo 17: portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens imorais, versículo 17, sejais juntamente arrebatados. Fugir desses homens imorais. As exortações são essas, irmãos. Nós devemos estar bem atentos, bem prudentes, bem vigilantes, prestar atenção naquilo que está sendo falado, naquilo que estamos recebendo. Eu fui ouvir essa noite, madrugada dessa noite, desse dia, eu fui ouvir uma pregação, uma suposta pregação, só que eu não conhecia aquele pregador, e eu comecei a analisar realmente se a doutrina dele era correta. Às vezes, irmãos, eles falam com tanta sutileza, eles falam com uma certa clareza, e você acaba sendo enganado, ouvindo um monte de baboseira, um monte de besteira, um monte de bobagem, porque você acha bonitas palavras. Então nós precisamos entender aquilo que nós estamos ouvindo, porque aqui está a nossa vida. Encerrando agora no versículo de número 18, desenvolvendo a nossa vida cristã. Então Pedro encerra no versículo 18: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele confirma, dá uma doxologia, A ele seja glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Olha bem, aqui ele fala: saiam fora dos falsos ensinos,
vocês devem crescer, vocês devem desenvolver a vida cristã, a vida espiritual. Saiam fora dos falsos ensinos. Graça vem do grego charis, que é favor imerecido, e o conhecimento gnosis, ou seja, graça e conhecimento. Você precisa adquirir a graça de Jesus Cristo e precisa ter o conhecimento de Jesus Cristo para fugir das falsas doutrinas. A graça de Deus, irmão, nos leva ao conhecimento de Cristo e vice-versa. Nós aprendemos quem é Cristo, é isso que vai fortalecer a nossa fé. Quando a Bíblia ela nos recomenda nós observarmos as Escrituras, a palavra de Deus, é porque é isso que vai nos fortalecer. Às vezes, pastor é chato, fica falando para ler Bíblia, fica falando que tem que ler Bíblia, fica falando que tem que jejuar, e eu não faço isso, mas não tem outro caminho, não vamos poder explicar outra coisa, os irmãos não vão poder pregar outra coisa. Nós precisamos ler a Bíblia, porque, irmãos, se nós ignorarmos as Escrituras, aonde nós vamos nos salvar? Então, há crentes que passam dias, meses, anos que não lê Bíblia. Precisamos só ler Bíblia na igreja. Então, crescer na graça e no conhecimento, essa é a única maneira. Isso só vai acontecer pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Veja como os apóstolos levavam isso a sério. Pois esses apóstolos, eles conheceram Jesus. Vejamos que João inicia o Apocalipse dizendo, olha só como João inicia e fecha o livro de Apocalipse. João inicia o seguinte: bem-aventurado aquele que lê. Depois ele diz, e os que ouvem as palavras desta profecia. Aí depois ele diz, e guardam. Então só, é feliz aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Porque às vezes aquele que ouve não sabe ler, mas ele pode ouvir. Eu conheci um homem que era obreiro na casa de Deus, que ele não sabia ler, ele ouvia, guardava a palavra, e até pregava no ar livre, mas ele guardava a palavra. Então é feliz aquele que lê, os que ouvem e guarda a profecia, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ele inicia Apocalipse no capítulo 1, no versículo 3. Agora João ele vai fechar o livro de Apocalipse. Olha como que ele fecha o livro de Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que presto venho, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora, Apocalipse capítulo 22, versículo 9. E disse-me, o anjo disse a João, olha, não faças tal, João, não venha me adorar, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Apocalipse 22, 9. Agora vejam só 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Será que esses apóstolos eram enjoados também? Será que esses apóstolos não tinham noção do que Deus estava falando? Não, certamente que não, irmãos. Então eles recomendam constantemente. O próprio Jesus diz que aquele que me ama guardará as minhas palavras, porque você guardando a palavra de Deus, você vai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assistindo Netflix, não é assistindo televisão, não é vendo futebol, não é vendo filme, não é vendo novela. A forma de nós crescermos na graça e no conhecimento é lendo as Escrituras, observando as Escrituras, guardando as Escrituras no coração. É isso que vem a santidade. Passa 3 horas assistindo televisão e passa 3 horas lendo as Escrituras, e vamos ver qual dos dois que vai santificar a sua vida. E depois ele fala, certamente eu tenho convicção que é a palavra de Deus. É isso que Pedro está falando. Cuidado para não sermos enganados. Vamos ser vigilantes, vamos ser prudentes, porque o tempo está próximo. Fechando aqui, irmãos, vejam bem. Ouvimos nesta noite o inegável fato da volta de Cristo. Nós crentes em Jesus devemos aguardá-lo a qualquer momento de nossa vida. Um certo homem perguntou a um mestre de Israel, qual o melhor dia para eu entregar a minha vida a Deus? E ele respondeu, o último dia de sua vida. Aí ele respondeu, mas eu não sei quando será o último dia. Então
Então, faça isso todos os dias, respondeu o Mestre. Quando crescemos espiritualmente, glorificamos a Deus em nossas vidas, glorificamos a Cristo, mantendo-nos separados do pecado e do engano, e o glorificamos também quando crescemos em graça e conhecimento. Assim nos tornamos mais semelhantes a Ele. Como Pedro, podemos glorificar a Cristo até mesmo na morte. Devemos fazer uma revisão dessa importante carta. Não se pode deixar de observar a urgência de sua preciosa mensagem. Os apóstatas não cansam, não param com as suas mensagens enganosas, seduzem os crentes imaturos. É necessário nos guardar, crescer e glorificar ao Senhor. Vamos ganhar os perdidos, fortalecer os fracos, salvando também as nossas próprias vidas. Que Jesus nos aguarde. Feche os teus olhos, irmãos.